falar agora um assunto que parece que não tem nada a ver com a gente, mas é muito interessante a gente pensar na questão das gerações. Vocês acham que as pessoas de gerações diferentes pensam diferentes, obviamente, mas qual o impacto disso, né? Qual que é a influência que isso dá na vida delas e nas pessoas que estão em volta dela, né? Então, a McKinsey e o Box 1824 fez uma pesquisa muito interessante a respeito da geração Z, né? Que é essa geração que todo mundo está falando tanto, que está chegando no mercado, né? Hoje, 20% da população mundial é dessa geração. E eles vão estar no mercado, na verdade, eles nasceram entre 1995 e 2010, então eles têm hoje entre 14 e 30 anos. Muitos já estão no mercado e nos próximos 10 anos eles vão estar todos dentro do mercado e influenciando todas as áreas que a gente tem hoje no mundo. Então, para isso a gente vai dar uma voltinha lá atrás para entender um pouquinho desse caminho e a gente vai falar um pouquinho desse Baby Boomer. Quem que é esse Baby Boomer, né? Que na verdade muitos são avós dessa geração Z. Os Baby Boomers são pessoas que vieram filhos de imigrantes, são filhos de pessoas que viviam na área rural. Eles participaram daquele êxodo rural que aconteceu na maioria das regiões do Brasil, que tirou as famílias da roça, né, que a gente chamava, e trouxe para a cidade. São pessoas, na verdade, muitas vezes com pouco estudo, mas muito lutadoras, né? Então eles queriam conquistar muitas coisas e a palavra deles é estabilidade. Eles achavam muito importante ter um emprego fixo, construir uma carreira, e assim eles criaram os filhos deles. A geração X foi criada por essas pessoas guerreiras, lutadoras, que vieram para a cidade para ganhar vida, para ter uma casa, para ter um bom emprego. Então a geração X, na verdade, ela tem um peso muito grande, porque aqueles pais queriam que eles fossem tudo o que eles não puderam ser. Então essa geração X, ela foi criada bem amarrada, porque ela tinha um destino, ela tinha que vencer na vida e dar orgulho para os pais. E as mudanças começaram a acontecer a partir dessa geração. E os millennials, que já são a geração Y, eles já são um pouco mais abertos. Eles são a geração que conheceu a internet. Então, eles são emocionados com a tecnologia. Foi aquelas pessoas que ouviram, pegaram um celular, primeiro celular na mão e se encantaram com tudo aquilo, que descobriram a internet. Era muito difícil para a gente entender. E essa geração, que é muito ligada com conquistas, né, com muito experiências, elas são pais da geração Z. Só que essa geração Z tem um abismo entre nós, geração X, geração Y e geração Baby Boomer da geração Z. Por quê? Porque eles são nativos digitais. Eles não conhecem o mundo sem internet. Eles não conhecem o mundo sem a conectividade de tudo o que acontece. Então, eles têm uma cabeça completamente diferente da gente. Eles não sabem como era o mundo mais lento, porque o mundo deles hoje é velocidade, é conexão, é todas as coisas que envolvem essa realidade, que eles já nasceram nisso. Por conta dessa conectividade deles, eles são chamados da geração da verdade. Eles têm acesso a muito conhecimento. Com um clique, eles sabem com uma velocidade absurda, conseguem tudo o que eles querem. Eles são autodidatas, porque se eles querem saber um assunto, eles vão lá e pesquisam. Segundo essa pesquisa, eles têm 4 características que é muito importante para as pessoas que vão liderar essas pessoas, ou que vão ser lideradas por eles daqui a alguns anos. Eles não estereotipam as pessoas. Eles chamam de Undefined ID. O que significa isso? É como se eles moldassem a identidade deles com o decorrer dos acontecimentos. Eles não são fixados, eu sou assim, vou morrer assim. Eles mudam, entendeu? Eles são abertos a mudanças. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa com ideias fixas, chegar para uma pessoa da geração Z e dizer uma ideia fixa, ele não vai aceitar. Porque imagina que ele é uma metamorfose ambulante, né? Como dirigiam. Porque eles estão sempre se redefinindo, certo? Eles são extremamente pragmáticos e analíticos, até por conta de tanto acesso. Então, se você fala uma coisa, eles vão falar assim, mas por que você falou isso? Não, porque eu já li isso, e não é isso que tá falando, né? Então, eles são questionadores em relação às coisas que eles
que chegam até eles. Dificilmente eles vão aceitar abaixar a cabeça e obedecer. Aquela cultura de obediência que vinha lá de trás, né? O homem obedecia o patrão, em casa a esposa, que era dependente, não trabalhava fora, obedecia o marido e os filhos obedeciam os pais. Essa cultura de obediência não existe na geração Z, porque os pais já são, as mães têm autonomia, os pais não têm mais esse controle tão grande, né, patriarcal em cima deles. Então eles têm, além disso, a ideia de diálogo. Eles não sentem hierarquia nas coisas. Nossa, meu líder. Nossa, não, eu tenho que respeitar minha mãe. Não, isso não acontece na geração Z. Eles horizontalizaram as relações. Então, se ele estiver conversando com o presidente ou com uma pessoa da mesma idade dele, ele está tranquilo. Ele não sente que ele deve nada à pessoa que está numa posição acima dele. Eles gostam de conversar, eles gostam de dar opiniões, gostam de respeitar a opinião dos outros, isso é uma coisa muito legal, porque eles aceitam e entendem as diferentes opiniões, são ligadas com causas éticas, causas ambientais, são muito preocupados com o mundo, e ele traz isso para dentro da vida dele. Olha que dado interessante, 50% deles, dessa geração Z, deixa de comprar numa empresa se eles sabem que elas não têm ética. Olha que interessante. Eles querem acesso, eles não querem posse, como a geração X queria, como os baby boomers queriam. Então, o que acaba acontecendo? Tendo acesso à coisa, por exemplo, muitas vezes eles não querem ter carro, porque tem Uber. Então, acesso ao transporte ele vai ter, mas eu não preciso ter carro. Eles são totalmente mais... eles não têm tanta raiz nos lugares. Por isso que é tão difícil manter eles dentro das organizações. E essa geração tem que ser tratada como? Com diálogo. Eles gostam de se sentir acolhidos e acolher. Isso que é interessante. E isso faz com que a ligação entre a liderança e os liderados aconteça de forma natural. Se você peitar eles vão se fechar. Porque realmente eles não estão adeptos a esse tipo de faz que eu obedeço, né? Manda que eu obedeço. Então, a grande questão é a seguinte, essa geração tão complexa, né, que está vindo aí, como que a gente tem se preparado para receber eles? Nós somos esses líderes que vão receber essas pessoas ou a gente vai ter intolerância com eles, né? Então, entender as gerações faz com que a gente tenha mais tolerância com cada uma delas. Não só a tolerância com a geração Z, mas entender que nós que somos um pouco de outras gerações, também temos algumas características que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aprender a lidar quando a gente está falando com esse abismo geracional que a gente tem com essa geração que está chegando no mercado, né? Espero que seja realmente um grande ganho para a gente conseguir lidar com essas pessoalzinho que está chegando e bem animado para nosso mercado de trabalho.